Amém. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, queridos. Prazer ver vocês aqui, poder estarmos juntos nessa manhã para glorificar o nome do Senhor. Eu gostaria de te convidar para abrir a sua Bíblia comigo para o livro de Romanos, capítulo 8, os versículos 2 e 3. Romanos, capítulo 8, versículo 2 e 3. Ok? Amém? Vamos ficar de pé para fazer a leitura da palavra de Deus. Talvez a sua tradução possa ser um tanto quanto diferente da minha, da que vai ser exposta ali. Em algumas versões, o versículo que a gente vai ler aqui, põe de, outros põe da, mas a finalidade é uma só. Amém? Romanos capítulo 8, versículos 2 e 3. Eu vou te pedir para você depois manter a sua Bíblia marcada, nesse texto, para nós comentarmos alguma coisa também adiante. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Amém. Deixa marcado aí para nós relermos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ministrar essa palavra hoje, no sentido de comunicar com os irmãos, e como é bom a gente se sentir útil. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco, dá-nos entendimento de todas as coisas, porque as informações do Senhor é para trazer tranquilidade para a nossa alma, para o nosso espírito, e pontuar que a carne, ela milita contra o pecado. Muito obrigado, Jesus. Abençoe a tua igreja, a que está presente aqui, a que não pôde estar, a todos aqueles que vão ouvir e ver essa mensagem, que o Senhor possa estar falando em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meu querido. A grande massa da população, em todas as fases da sua existência, ela serviu, serve e servirá para manipulação. Quando eu digo a grande massa, eu falo da existência do ser humano de um modo geral. Quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher,
Qual era a grande massa existente naquela época? 2 pessoas. Era a massa existente naquela época. Assim como, depois de Adão e Eva, o número crescente da população, em toda a sua história, ela serviu de referência. E é muito triste quando a gente vê isso, de certa forma, sendo transformado na exposição de ideias, de planos, de projetos, de terceiros. Mas é assim. Na caminhada do povo de Deus, isso também aconteceu. Se você ler sobre a história, de um modo geral, da caminhada do povo de Deus, o povo foi sempre essa massa também de exercício de fé e de necessidade de perseverança diante de Deus. Então, quando era apenas Adão e Eva, e era uma massa de gente, Deus lidou com eles. À noite nós vamos falar um pouco sobre isso. A Bíblia relata sobre pessoas que na sua época exerceram uma forma de liderança ou tomaram atitudes de líderes, mesmo que muitos deles pagaram com a própria vida, mas deixaram uma influência positiva na sua época. Porque o diabo, ele sempre foi opositor de Deus. E a grande necessidade das pessoas é sempre se sentir útil. Se você sabe conduzir qualquer tipo de processo na educação da sua família, aonde você coloca ou se importa de fazer com que os seus se tornem úteis, você de certa forma está trabalhando uma forma de elevar a autoestima. E a melhor maneira para fazer o povo se alegrar é mostrando, demonstrando, explicando que a forma de agir e de se comportar pode fazer a diferença positiva para progresso, para crescimento, tanto intelectual como financeiro e como também crescer espiritualmente. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Por favor, me entendam da melhor maneira possível. Eu não me envolvo com política, mas preste bem atenção. A fundação da Faculdade de Medicina aqui em Teoflotone não foi algo muito bom para elevar a autoestima da nossa população, da nossa região? Claro que foi. A vinda da Faculdade de Medicina aqui para Teoflotone ajudou muito a nossa região. Foi ótimo. O que não deveria acontecer é essas coisas servir de manipulação na massa a troco de votos no futuro.
A mesma forma, o mesmo objetivo de levar a autoestima das pessoas, eu posso citar aqui o que tem acontecido nesses últimos dias no Nordeste brasileiro. As inaugurações, as coisas que o atual presidente tem feito lá no Nordeste para elevar a autoestima daquele pessoal, é muito bom, é excelente. O que nós precisamos entender é que todas essas ações, elas são provocativas. Você levar água, levar energia elétrica, as usinas hidrelétricas que estão sendo, termoelétricas que estão sendo construídas lá, é para quê? Para gerar autoestima daquele pessoal. Para a pessoa entender que se ele trabalhar e produzir, ele vai ganhar muito mais do que ficar dependendo do governo. Isso é ótimo. O que não pode ser é essas coisas serem feitas para ser transformadas em votos. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar nesse ensino que Paulo traz aqui na carta aos Romanos para levar ou elevar a autoestima das pessoas que estavam crendo no cristianismo naquela época. Paulo, ele não fez essas coisas aqui para transformar no maior líder judaico daquela época. Não, ele não fez isso. Eu posso afirmar que ele não fez isso porque nós conhecemos a trajetória daquele moço. Um dos maiores líderes que o mundo cristão já teve. Um homem escolhido por Deus, tirado em meio à perseguição aos cristãos e transformado num homem anunciador da palavra. E ele agora precisava corroborar com a população daquela época. A massa que se convertia precisava compreender o Evangelho para se tornar ou se sentir útil. Acompanhe comigo o texto que nós lemos e que você nos acompanhou. Não sei se ele vai estar, pode ser estampado aqui novamente, deixa ele, por favor, aí. Veja bem, nós sabemos que os sinais na escrita são para dar vida ao texto. Um ponto, uma vírgula, uma exclamação, uma interrogação, é para dar sentido ao que a gente lê. E quando esses sinais eles são colocados de uma forma errada, pode mudar o sentido da frase. Eu conheço muitas pessoas que ao ler ou ao citar esse texto aqui, o fazem de uma forma errada. Acompanhe comigo. O versículo número 2 diz assim: porque a lei do pecado dá vida. Não tem vírgula aqui. E tem muitas pessoas que leem assim: porque a lei do pecado dá vida. A lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida. Não é a lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Quem é o Espírito da vida? Deus. É Ele que cria todas as coisas. E Paulo, ele foi muito feliz em explicar isso para o líder que recebeu essa carta lá em Roma, para ensinar essas coisas. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso precisa ser muito bem esclarecido.
Muitas vezes a gente lê um texto desse rapidamente e não entende a profundidade que ele traz. Querido, aqui é para ensinar a mim e a você a ser útil, a receber essa palavra e não ficar preso ou preocupado, tanto com o pecado quanto com a morte. Porque esses dois assuntos aqui, Deus que é vida, Ele é a lei da vida, Ele é o Espírito da vida, Ele já cuidou desse assunto para nós em Cristo Jesus. Irmãos, o quanto essa experiência que nós estamos tendo aqui com esse Covid-19 tem trazido medo para as pessoas. Se você me perguntar se viver é bom, é ótimo, é excelente. Mas se nós somos cristãos, nós temos que entender que é por excelência, é muito melhor a vida eterna em Cristo. E nós nos apegamos a essas coisas, por quê? Porque estamos ligados com a carne. Paulo está ensinando justamente isso aqui. O verso 3 que nós lemos diz assim: porquanto o que fora impossível à lei. Sim, a lei, ela foi projetada para passar essa visão de consolação em Cristo Jesus. E pela expiação de um animal, você ia lá, matava um animal, e o sacerdote aspergia o sangue daquele animal sobre você, e você saía dali purificado. O que é que as pessoas acostumaram com aquele processo? Aí eu posso pecar, porque depois eu vou lá e mato um animal e eu sou purificado, então eu faço o que eu quero. E a lei, que é boa, ela não foi valorizada. E Deus, que sempre teve esse espírito da vida, através de Paulo agora ele ensina isso. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Então a vontade nossa, o sentido carnal nosso, da humanidade, ele foi, é e será sempre assim. Mesmo eu sendo cristão, hoje eu gosto das coisas da carne. E as coisas da carne me faz lutar por elas. Aí eu crio problema na minha casa, crio problema no trabalho, crio problema na família, crio problema em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque eu preciso fazer a vontade da carne. A vontade da carne me faz pensar que eu preciso estudar, formar e tomar conhecimento para me aplicar todas aquelas coisas, para me ganhar dinheiro, ficar rico, comprar carro, casa. E esse é o homem. Esses somos nós. Isso é eu e você. O que fora impossível à lei, a lei não conseguiu mudar o ser humano. Ontem eu estava ouvindo um programa de televisão de uma rede que se diz cristã, e ouvindo o ensinamento daquelas pessoas, eu fiquei muito triste. Uma pessoa culta, inteligente, usando o que a gente usa e diz que é errado no meio cristão, para poder justificar a sua maneira de pensar. Então ele condena aquele que põe um copo d'água em cima de algum lugar para ser abençoado, para resolver o problema daquela pessoa, e firma na lei, dizendo que se você comer tal tipo de carne, você comete pecado. Usando um erro para justificar outro.
E eu fiquei ouvindo aquelas pessoas, pessoas inteligentes, médicos, advogados, juízes, engenheiros, pessoas que eu tenho certeza que foram escolhidas a dedo para fazer parte daquele programa. Me entristece muito quando eu tenho a palavra de Deus diante da minha mão e eu não faço uso dela de uma forma equilibrada. Eu preciso ser útil nessa caminhada. Querido, eu preciso ser útil ensinando a verdade. Eu preciso ser útil falando o que precisa acontecer. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir essa gravação. Por favor, vocês, principalmente vocês que vão me ouvir em casa e ver essa mensagem, não me interprete mal. Mas preste atenção que vai ouvir. Eu, como pastor, tenho visto muitos membros dessa igreja aqui em vários lugares na rua. Por que que vir à igreja hoje é perigoso? Se você vai em loja, você vai de material de construção, você vai em tudo quanto é lugar, em supermercado, e na igreja não pode vir? Por favor, você que está me ouvindo, não me interprete mal, mas essa é o comportamento de muitas pessoas hoje. Medo. Para umas coisas e não para outras. Preste bem atenção, querido. Paulo está propondo uma maneira diferente para viver. Entender o verdadeiro propósito da vida de Jesus Cristo. Porque a lei do Espírito da vida, quer dizer, a lei de Deus, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Deus agora, Ele fez um outro compromisso com a humanidade, com essa massa humana que existe hoje, de uma forma geral, sem restrição. Deus fez um plano para todas as pessoas, para nos livrar o quê? Da lei do pecado e da morte. Para me libertar do medo, para me libertar daquilo que me oprime, para me libertar daquilo que faz com que eu distancie da palavra do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. Quantas pessoas hoje valorizam muito mais a mensagem de um líder famoso na televisão do que a mensagem de um pastor que tem lutado para ensinar a verdade? Porque são muitos que têm lutado nessa direção, pagando um preço para ensinar o que é correto. Muitos têm feito isso. A libertação do sistema legal e ritualístico era impossível de se viver. Paulo entende isso. Não tem como esse povo não entender que aquele Messias prometido, que tanto falaram os salmos e os profetas, não é entendido e visto hoje claramente na pessoa de Jesus Cristo. A tão esplendorosa mudança proposta por Deus e anunciada, agora estava entre o povo, viveu entre o povo, esteve entre o povo. E Paulo escreve e fala muito bem dessas questões. Continue com a sua Bíblia aberta aí, vai para mim no versículo 4. Que não foi estampado aqui. Olha o que diz o versículo 4. A fim de que
o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a proposta de Deus em Cristo Jesus para nós que convertemos, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. A minha carne não pode deixar de existir, mas ela não tem que ter vontade. A ação do Espírito na minha vida tem que fazer mortificar a vontade da carne. Pastor, não tem como a gente não ter vontade. É lógico que não tem como, porque nós somos os únicos animais racionais que pensam. Então é através do pensamento, das atitudes, das ações, é que você muda a história de um povo. Se aquele pessoal lá do Nordeste, se a nossa região aqui souber aproveitar o que foi feito aqui, cada qual no seu tempo, vai mudar a sua história. As usinas termoelétricas que estão sendo inauguradas lá no Nordeste hoje, que pouco está se falando dessas coisas, qual é a finalidade? Gerar riqueza e despertar interesse das pessoas fazerem alguma coisa. A transposição das águas que foram completadas lá para fazer o quê? Gerar renda, gerar riqueza, para a pessoa entender que se ele trabalhar, ele não vai precisar mais de estar lá naquele programa social para receber apenas um valor mensal e se sentir satisfeito com aquilo. Todas essas ações, a ação de criar uma faculdade aqui na nossa região é para ensinar o nosso povo aqui, oportunizar o nosso povo aqui para estudar, fazer faculdade. Essas ações, elas precisam ser entendidas que aquilo é para mudar a história de pessoas. Portanto, elas devem ser vistas nessa ótica, com essa visão, com esse entendimento. O quantos depois disso não vão explorar essas coisas para receber voto e tramitar no meio político em consequência dessas coisas que são feitas? A proposta de Paulo foi para que aquelas pessoas se sentissem úteis, mesmo com aquela perseguição que o Império Romano fazia sobre eles. O título dessa mensagem hoje é: sinta-se útil. Volte, por favor, uma página na carta aos Romanos, venha para o capítulo 6, eu estou encerrando. Encontre comigo aí os versículos 14 e 15. Versículos 14 e 15. Está escrito: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia. Repetindo: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia! Querido, isso não é informação de um pastor, isso não é informação de um sistema teológico, isso não é a informação de uma denominação. Isso é informação da palavra, e a palavra de Deus está escrita em todas as versões dessa forma. Como que hoje eu posso entender que em pleno século 21 pessoas não compreendem isso e querem que eu e você sejamos estigmatizados por leis, por normas, por cumprir determinações que já foram prescritas? Isso está claro. Querido, eu não tenho que ter um dia agora específico para o Senhor.
Ah, porque eu sou cristão, eu guardo o domingo. Não, querido, você não aprende isso aqui. Eu não ensino isso para você. O que eu ensino para você é que todos os dias são do Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo mês, todo ano. Toda a existência sua é para o Senhor. Por quê? Porque o pecado não pode ter mais domínio sobre nós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia! Diga amém, meu irmão. Diga isso em voz alta, com convicção. Amém, aleluia. Eu não preciso de lei, eu tenho a graça do Senhor, eu tenho o Espírito da vida. Aleluia. Eu tenho o Espírito da vida. Querido, o que vai nos salvar não é uma denominação religiosa. O que vai me salvar não é eu congregar a igreja A, B, C, D. O que vai me salvar não é isso. O que vai me salvar é eu entender que eu posso ser útil ensinando o que é correto, vivendo o que é correto. Aleluia. Isso é palavra de Deus, querido. O verso 15 tem uma frase curtinha com uma interrogação. E daí? É uma pergunta. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Então, se eu sei que Deus é gracioso, se eu sei que Deus, que é o Espírito da vida, em Cristo Jesus, Ele já botou fim à morte e ao pecado, e agora eu digo assim, então, se é assim, eu vou pecar à vontade, porque Deus não vai levar isso em questão. É correto? Não, não é correto. O verso 16, não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desde mesmo a quem obedeceis sois servo, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, vírgula, contudo, vírgula, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que vos fostes entregues. Essa é a doutrina que eu entrego para vocês. Essa é a doutrina que eu ensino na minha casa. Essa é a doutrina que eu procuro viver. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça do Senhor, e ela foi manifesta em Cristo Jesus. Que nessa manhã você se sinta útil. Não tenha medo de pregar e viver esse evangelho. Não é o evangelho da Igreja Metodista Missionária, não é o evangelho do pastor José Márcio, é o evangelho do Senhor Jesus. Hoje à noite nós vamos falar um pouco sobre descrença e fé. E eu gostaria já de deixar o convite aqui, né? Eu não sei quem é o pessoal do louvor à noite, mas o irmão Luiz Felipe e a irmã Carla, para cantar esse último hino que vocês cantaram aqui, no final da ministração do louvor. Eu quero pedir vocês para a noite, quando eu chamar vocês virem aqui tocar esse hino. Eu não sei quem vai estar aqui na ministração do louvor à noite. Feche os seus olhos, meu irmão. Você tem se sentido útil? Você tem visto pessoas ensinar coisas erradas aí, tem ficado calado? Eu não estou te proibindo para você não assistir esses canais na televisão, não, pode ver, mas saiba entender o que a palavra de Deus ensina verdadeiramente, e não seguir o evangelho segundo algumas pessoas.
que você se sinta útil em Cristo Jesus. Que você não se sinta útil porque o Wesley um dia começou um trabalho e que foi denominado metodista. Isso não vai levar você para o céu, nem a mim por ser um pastor metodista. O que vai nos levar para o céu é essa palavra de Deus que me ensina que a lei foi carnalizada e por isso ela foi revogada, e uma nova ordem do céu é para que eu e você nos sintamos úteis, que o pecado, o medo não apague a minha convicção de salvação, mas que eu tenha convicção de que Deus já venceu o pecado e a morte, já encerrou isso em Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, por isso Ele deu Jesus, a lei do Espírito da vida, venceu o espírito da morte, venceu o espírito da carnalidade, em Cristo Jesus se deu para nós, deu para mim e para você, essa oportunidade de entender a salvação, e eu posso viver isso hoje, mesmo na minha dificuldade, mesmo nas minhas lutas, mesmo entendendo que viver é muito bom, eu posso entender que melhor é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus, eu quero te dar graças por essa manhã, pela oportunidade de rever alguns irmãos, de podermos estar aqui com vistas a anunciar a sua palavra, a poder dizer, talvez da mesma forma em que Paulo escreveu aqui, entregando a sã doutrina. Deus, muito obrigado, que todas as pessoas que virem ou ouvirem essa mensagem, entenda com clareza que o nosso posicionamento é um posicionamento leal, fiel, íntegro à sua palavra, à sua escritura. Muito obrigado, Deus, porque eu entendo o que Paulo escreveu, mas isso não é doutrina de Paulo, isso é doutrina do Senhor, isso é ensinamento através da vida de Jesus. Eu agradeço muito porque se ele não tivesse feito isso, ensinado as pessoas, eu não teria oportunidade de compreender, de abrir a minha mente, de ajudar as pessoas a pensar, a se sentir útil, a não terem medo, mas se sentirem encorajadas. Deus, eu oro por cada um deles, pelos que estão aqui, pelos que ouvirão essa palavra, agradecendo ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Podemos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Graças a Deus.